Olá! No nosso Papo Gerais de hoje, nós vamos relembrar passagens muito interessantes do esporte aqui na nossa cidade. Conosco, o professor Hugo Magalhães. Hugo, você nasceu aonde? Nasci em Pitangui. Ah, então você é mineiro mesmo da Gema. Tá aí perto de Pitangui, Pará de Minas. Sabe? E depois você estudou aonde? Estudei em Belo Horizonte, saí de Pitangui com 16 anos. Fui para Belo Horizonte e lá eu acabei de fazer. Nessa época não tinha o curso, não fazia-se o segundo grau. Em Pitangui não havia. Então eu tive que ir para Belo Horizonte. E eu fiz o segundo grau lá, trabalhando, lógico, né? Sempre trabalhando, sabe? E depois você formou em Formei em Educação Física e eu vim para cá por acaso. Pois é, como que foi isso? Olha, eu pegava carona da escola com Roberto Cafunga, filho do Cafunga, aquele Cafunga Murilo, mexicano, Monte Silva. Lucas Lauro, Carlyle e Nível, desse timaço, né? É um dos ícones do futebol mineiro. Né? Então, eu sempre pegava carona com ele, né? Então, ele sempre saía atrasado, né? Ia tomar banho no final, e um dia só eu atrasei. Aí eu estava na aula de antropologia, ele chegou e falou, você vai comigo? Então você anda depressa que eu tenho compromisso tal hora assistindo na cidade. Eu saí correndo, o Adolfo Guilherme me para. Você conheceu o Adolfo Guilherme, né? Do voleibol. Ah, sim. O treinador do Minas, treinador da seleção brasileira, um cara fantástico, sabe? Eu estava conversando com o Zé Silva, que era professor aqui em Araguari. Ele falou, esse aí eu indico, indicando para mim vir para cá. Eu queria ir para Pitangui, mas lá de primeira eram os sargentos reformados que davam educação física, sabe? Então, eu fui pedir aula para o professor Francisco, que era o diretor do colégio, e o Ademar era o professor. Inclusive um camarada que sempre trabalhou em cima, sabe? Apesar de não ser formado, ele dava aula direitinho para a gente. Então, eu fui pedir, ele falou, olha, tem o Ademar. Você tem que pedir ao Antero Rocha, que era o chefe político lá da terra. Estou em casa. Meu pai sempre votou no PSD, ele era do PSD e tal, conchavado com ele. Fui lá. Ele pegou, pedi a ele, falou, olha, o senhor Chiquinho falou que era para mim, que eu conversar com o senhor para dar as aulas. Eu formei Educação Física e agora quero vir aqui para Pitangui. Ele falou assim, e o Ademar, o que nós vamos fazer com o Ademar? Eu falei, não, o Ademar é sargento, ele é militar. Ele tem outra profissão. Ele falou, não, mas não pode ser assim não. Só sei que ele fechou as portas, eu peguei e vim para cá. Aí você veio para o colégio estadual? Aí as portas todas abriram para mim, uma beleza só. Aí eu conheci o Heitor, sabe? O Heitor, lá na casa do Sebastião, estava esperando o ônibus para mim às 9 horas e o próximo ônibus para Araguari. Então eu procurei o Sebastião, um camarada espetacular, me recebeu de braços abertos, sabe? E o Heitor também. Aí, 8h30 chegou o Heitor lá, né? Você vai para Araguari, que depois você vai vir passear aqui, deixa de bobagem, vem aqui. Me levou lá no Bueno Brandão e me apresentou o Celso Correia. Celso Correia dá 30 aulas para ele. Pitangui não me fechava. Aí eu tinha entrado de férias no banco. Falei, eu vou lá tentar. Estava tentando de todos lados, né? Vamos ver o que vai sair, né? Então, abriu as portas só. Eu falei, eu tenho que vir para cá, ué. Eu devo muita gratidão ao Uberlândia, sabe? Devo mesmo. Inclusive, logo quando eu cheguei, eu não me achava aqui em Uberlândia, porque, infelizmente, mas é a verdade, mas hoje eu sou uberlandense de coração mesmo, sabe? Defendo Uberlândia de todos os jeitos, sabe? Inclusive, discuto muito com o pessoal lá em Belo Horizonte, quando eu vou visitá-los, mas... Então, porque Uberlândia, assim, é um pessoal meio pomposo, né? Não tenho dúvida, é um pessoal meio pomposo, né? Elegante e tal, eu sempre fui muito escrachado, não ligava para isso, né? Então, eu não me via só. Depois eu tive a felicidade de conhecer o Ataúfo.
Aí você foi diretor também da... Fui diretor da Escola de Educação Física, o segundo diretor da Escola de Educação Física. Você sucedeu o Ataúfo. Sucedeu o Ataúfo. Não queria ser diretor de jeito nenhum. O Ataúfo sempre, a hora que acabava as aulas, até saía correndo, sabe? Para o Ataúfo não me pegar. Ele mandava me cercar lá em cima. E sempre falou, você que vai ser o diretor. Eu falei, não quero não, o Ataúfo não tem capacidade para isso não, pelo amor de Deus, me põe. Você vai ser, eu sei que nós não podemos entregar isso aqui para qualquer um, não. A escola está assim, ainda nem saiu. Era escola estadual, você sabia, né? E tal. Eu falei, mas isso aí, senão vai acabar. Você tem que aguentar o galho. Aí eu aguentei o galho, né? Fui obrigado, né? Foi muito difícil, né? Porque eu peguei ó, num período de transição da universidade, né? Passando para a federal, né? Passando para a particular, nós passamos 6 meses sem receber isso. Aquilo para se administrar esse pessoal não era mole, não, sabe? Então, enfrentei essa barra também. Mas foi muito bom, viu? Eu cresci muito. E o Berlândia Esporte? Berlândia Esporte, nossa senhora, tem boas passagens de lá também, sabe? Eu conheci o Evaristo de Macedo aqui, né? Um dia eu acabei de dar aula na Educação Física e via descendo, passei lá no Berlândia Esporte, né? E me apresentei o Evaristo Macedo. Eu falei, eu sou formado em Educação Física. Então nós batemos um pau, ele simpatizou comigo também, sabe? E aí você foi para lá? Eu fui para lá, ajudei ele. Isso foi que ano, você lembra, não? Foi em 1970. 70 ou 71. Deve ter sido, foi aí mesmo, foi na época da... Foi quando o Renato foi pro Atlético. Atlético, é. Era a época da tabela dirigida, né? Você lembra? O time do Berlândia era tão bom. Nossa senhora, era um timaço. Era Renato, Paulo, Vitor, Neriberto e Carlinhos. Era o Alemão e esse de Araguari, Hamilton. E o Hamilton. Quinzito, Fazendeiro, o Ferreira, né? Marco Antônio, Marco Antônio e Reis. Sim. Nossa senhora, isso era um timaço. Isso era time para ninguém poder ver. Era o terceiro time de Minas Gerais, né? Ficou na frente, em 1970, ficou na frente do América. Primeiro foi o Cruzeiro, o Atlético e nesse ano, você lembra que o Berlândia teve que fazer os 2 jogos com o Atlético lá no Mineirão por causa dessa tabela dirigida, né? Porque na tabela dirigida, quem estava em primeiro lugar não jogava no interior. Não jogava no interior, isso mesmo. Nossa. E o Reis? Nossa, o Reis era um jogador espetacular, viu? E eu te contei a passagem dele, né? O Evaristo Macedo, o sogro do Evaristo Macedo, estava passando muito mal. E eu fiquei dirigindo o time. Eu tive outra passagem antes com o Dunga só. Inclusive com o Carrara. O Dunga chegou lá tonto, queria treinar. E o Carrara falou assim, o Dunga tá querendo treinar. Eu falei, o Quelomão, eu falei, nossa senhora, não tem nem... Eu falei, o Carrara, enfrenta essa pra mim, não, pelo amor de Deus. E ele querendo treinar, e tontinho. Aí ele pegou, contornou, não deixou não, né? E nesse dia, eu que dei o treino. O Evaristo o sogro dele estava passando muito mal, ele estava para o Rio de Janeiro. E eu fiquei dando treino. E ele já tinha falado, você dá o treino para mim e eu quem vou dirigir. Eu chego sábado cedo a tempo de dar a recreação. Eu fui dar aula, né? Eu dava aula ainda lá no TC ainda, de manhã. Aí fui dar aula. Meio-dia, meia hora que eu tô descendo para casa, né? Eu morava ali no hotel Santos Dumont, ali na rua Santos Dumont, né? Aí tá o Filhinho e o Evaristo Macedo. Cadê o Reis? Eu falei, não sei, ué. Não sei do Reis, não. Inclusive, não falei não, porque eu sabia do estupinho do Evaristo, né? Eu falei, não sei do Reis, não. Ele treinou ontem e tal. Ele treinou normalmente. Aí nós ficamos lá na batalha. Aí foi 1 hora mais ou menos, descobriram o Reis. O Reis estava preso. Aí o Evaristo falou assim, não, agora pede eles para aguentar a mão lá, pelo menos até as 5 horas, para ficar concentrado lá. Domingo jogou contra o Atlético para pagar o passo do Renato.
E o Reis, então, passou a concentração na cadeia. Passou por concentração na cadeia. Dormiu à noite na cadeia, tinha brigado com a mulher só. Depois nós ficamos sabendo, tinha brigado com a mulher. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas a gente volta no próximo programa com a segunda parte da nossa conversa com o professor Hugo Magalhães. Até lá.